Se entrar mais alguém, a pessoa acompanha junto com vocês, né? Queridos, nós começamos na última aula a classe 21 e 22 sobre os conectores, né? Eu li para vocês aqui os conectores, que são os adversativos, os lógicos e os consecutivos. Temos vários exemplos, né? São palavrinhas que nós usamos, como o próprio nome diz, para conectar, para juntar, para unir uma oração com a outra. Então, elas são fundamentais dentro de uma frase. Na falta delas, a frase fica sem sentido, perde o sentido, né? E aí, nós temos dois exercícios que nós temos que usar os conectores. O primeiro, você já tem aí quais são os conectores, que é o sem embargo, que vocês vão utilizar 2 vezes, o así que, o si bien, um ou aunque, apesar de que e o já que. Então, nós vamos ter que completar o texto de Juana, la reina louca, com estes conectores aí. De acordo com o texto, né, do que vai aparecendo aí, nós vamos colocando. É um texto bem compridinho. Espera aí que a Rafa está entrando também. Para colocarmos, então, os conectores Oi, aí. Oi, Rafa, tudo bem, querida? Ó, Rafa, a gente está na página 8, tá bom? E eu estou falando a respeito do texto aqui, La Reina Louca, né? Juana, La Reina Louca, que nós temos que completar com os conectores que vocês têm aí na tabelinha, tá bom? Então, tem que ler o texto e completar com o que vocês acham que seria a palavra mais correta para aquele momento. E o exercício 2, ele é mais fácil, porque são somente frases, e nós não temos o conector, mas nós temos a dica a qual nós vamos usar para ver qual palavra, né, fica melhor, se encaixa melhor em cada frase, tá bom? Então, nós vamos fazer o primeiro exercício. Tem que ler o texto, não tem jeito, senão vocês não vão saber qual palavra fica melhor naquele espaço ali. Então, eu vou lendo o texto, pauso aonde for o espaço, e vocês vão me dizer, ou me escrever aqui no bate-papo, qual palavra vocês acham que ficaria melhor para esse local aí, tá bom? Vocês já devem ter ouvido, né, com o professor de História, a respeito da Joana, a rainha louca. Então, não é um fato desconhecido, mas provavelmente na memória de vocês não está lá guardado todas as informações. Então, vocês com certeza vão entender o texto, mas algumas informações são bem históricas mesmo, com data, com nome de pessoas. Então, não fica aqui na nossa cachola tudo bonitinho, então nós vamos rever, tá bom? Juana I de Castilla, llamada La Loca, nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Fue reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón y Navarra desde 1516 hasta 1555. Então, ela foi rainha, gente, de 3 lugares diferentes da Espanha. Os 3, Castilha, Aragão e Navarra, são 3 cidades, né, lá da Espanha, tá bom? Aí nós já temos um espacinho aí para completar. Que palavra vocês acham que se encaixa melhor nesse espaço aí? O que vocês acham? Quem não puder falar, pode escrever aqui para mim, por favor. É o sem embargo. O sem embargo tem ideia de no entanto, tá bom? O así que, assim, ou assim que, se bem, né? O aunque é o nosso ainda que, apesar de que é igual, e o já que. Então, só traduzindo aqui literalmente para vocês as palavras, para vocês terem uma ideia de qual desses eu posso utilizar no espacinho, tá bom? Deixa eu anotar aqui o Tonon que ele está entrando. Bom dia, Pro. Bom Desculpa a demora, dia. não estava conseguindo entrar. Tá bom, querido, tudo bem. Olha, nós estamos na página 8
E eu comecei a ler o texto da Juana, la Reina Louca, para que possamos completar aí os espacinhos que faltam do exercício 1, com essas palavrinhas aí. E a gente já estava na primeira palavra. Ninguém conseguiu ainda me dizer que palavra que eu tenho que colocar aí. Então, Eu não sei, Pro. Você não sabe? Essa é difícil mesmo. Ó, a gente está falando a respeito da Joana, alguns dados dela, né, da biografia dela. Espera aí que a Bianca Pro, vai Pode é o falar. iaquê? Não, é outra palavra. Oi. Bom dia, Pro. Desculpa pela demora. Meu notebook demorou muito para ligar. Bom dia, querida. Tudo bem? Nós começamos a aula agora há pouquinho. Eu estou no exercício 1 da página 8, tá bom? Tá bom, Pro. Obrigada. De nada. Ó, fala buenos dias. Buenos dias, Laurinha. Vocês viram aqui que ela está com um enfeitezinho na cabeça? Isso aqui é um colar meu, gente. Os meus colares hoje vão desaparecer. Filha. Dá para mamãe. Vai lá com a Vavá. A mamãe já vai terminar a aula aqui, tá bom? Ajuda a sua irmã lá, vai. Tchau. Elas estão brincando lá. A mãe já vai, filha. Amores, então vamos lá, vou tentar. Vamos ver se a Laura deixa a gente continuar nossa aula. O diaquê não serve, só que é uma palavra pequenininha, como vocês falaram agora há pouco. São 2 palavrinhas aí. Qual que vocês acham que seria uma outra palavra que eu posso encaixar nesse espaço? Alguém tem alguma ideia? Não? É uma que aparece uma vez só. Diga. Não, o Ricieri falou assim que era o CBN. Eu vi agora, CBN, isso mesmo, ó. Então, o texto fala que a Joana, ela foi rainha, né? E fala as datas, então, de Castilha, de Aragão e de Navarra. Então, nessas datas específicas, ela reinou nesses lugares. Aí fala assim, se bem que, né? Desde 1506, não exerceu nenhum poder efetivo. Então, ela foi rainha nessas datas, né? Até 1555. Só que, se bem que, desde 1506, ela não exerceu o poder. Apesar dela ser considerada rainha, mas ela não tinha o poder, não exercia, tá bom? Então, no primeiro espaço é o si bien. Si bien desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y a partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después por orden de su hijo, el rei Carlos I. Então, ela ficou encerrada, gente, fechada, encarcerada, né? Em Tordesilhas. Tordesilhas também é um lugar lá, né, da Espanha, assim como Castilha, Navarra, Aragão. Primeiro por conta do seu pai, o Fernando, o católico, né? E depois pelo seu próprio filho, Carlos I. Então, os dois a deixaram lá fechadinha, né? Em 1496, contrajo matrimônio com Felipe el Hermoso, archiduque de Áustria. E aí nós já temos outro espacinho. O que eu posso colocar aí, gente? Apesar de... Isso mesmo. Então, no segundo espaço, apesar de. Então, ela se casou com Fernando o Hermoso. Essas palavras são maravilhosas, né? Fernando o lindo, o bonito. Ai, gente do céu. Apesar de tratar-se de una boda impuesta por razones políticas, Juana y Felipe se enamoraron locamente e os primeiros anos foram muito felizes. Então, no início, apesar de ser um casamento mais político, eles ficaram de fato apaixonados e foram muito felizes, né?
Por muerte de sus hermanos Juan e Isabel de su sobrino y de su sobrino Miguel de la Paz, se convirtió en heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. Con la muerte de su madre Isabel la Católica, en 1504 fue proclamada reina de Castilla junto a su esposo y a la de su padre Fernando el Católico. En 1516 pasó a ser nominalmente reina de Navarra, soberana de la corona de Aragão. Então, conforme os seus parentes mais próximos foram morrendo, né, a família toda, ela foi, então, sendo considerada rainha desses lugares, certo? Coroada. E aí nós temos outro espacinho. Que palavra que eu posso colocar aqui que eu não usei ainda? E aí, o que vocês acham que eu posso colocar nesse espaço, gente? Tá complicado, né, Fran? Já que? Não. Tirando as palavras que vocês já usaram, que é o se bien e apesar de, é uma palavra também que não se repete, não é o já que, é uma outra. São duas palavrinhas separadas. É o assim que, então. Só sobrou ela. Depois dessas duas dicas, assim, É só verdade. sobrou isso. Assim que, ou seja, ela foi sendo coroada, né? Por conta da morte dos seus parentes. Assim que el 25 de enero de 1516 se convirtió teóricamente en la primera reina de las coronas que conformaram a atual Espanha. Por conta da morte dos seus parentes, irmã, né, o cunhado, né, ela foi se transformando em rainha nessas cidades, né, lá da Espanha. Assim que em 25 de janeiro de 1516, teoricamente, né, na teoria, ela se transformou na primeira rainha das coroas desses lugares aí da Espanha, tá bom? E aí nós temos outro espacinho, gente. Deixa eu ver aqui. É a palavra que aparece duas vezes, só tem uma que aparece duas vezes, que é no entanto, é o sim embargo, tá bom? Então, no entanto, desde 1506, seu poder só foi nominal, sendo seu filho Carlos o rei, efetivo de Castilha e de Aragão. Então, na verdade, como o próprio texto fala, na teoria ela era a rainha, né? Dessas coroas. Mas quem comandava era o seu filho, o rei Carlos, tá bom? Então, se embargo, que tem a ideia de no entanto, apesar dela ser rainha, ela não mandava em nada, né? Continuando aqui o nosso texto, tá bom? É aí que o Tiago vai entrar. E Tiago. Deixa eu ver se ele entra para a gente continuar. Buenos dias, Tiago. Ó, nem adianta vir com essa flor não, porque eu estou brava que você só entrou agora, tá bom? Pode guardar a flor para você, não quero. Não adianta me pedir desculpa porque tá atrasado. Entendido? Querido, brincadeiras à parte, nós estamos lendo a página 8 e 9. Nós estamos completando o texto Juana la Reina Louca. Nós já fizemos a página 8, estamos na 9, na segunda palavra. Então, as outras palavrinhas você pega depois, no final da aula, se der tempo, ou depois o pessoal te passa, tá bom? A gente está lá, então, na página 9 agora. Tá desculpado, eu aceito sua flor. Amore, um levantamento ocorrido em 1520 la sacó de su cárcel y le pidieron encabezar la revuelta, pero ella se negó. Cuando su hijo Carlos derrotó a los revoltosos, volvió a encerrarla. Más adelante, Carlos ordenaría que la obligasen a recibir los sacramentos católicos,
Então, vamos entender essa parte aqui, ó. A Joana, ela foi coroada rainha de 3 lugares lá, mas ela não mandava em nada e ela vivia presa, primeiro por conta do seu pai, a deixou encarcerada, né? Depois pelo seu filho. E aí, em 1520, a retiraram desse encarceramento, da cárcel, né, da cadeia, e pediram a ela, a rainha Joana, que ela encabeçasse, que ela fosse a cabeça, né, da revolta que o povo estava armando contra eles, né, contra a família, mas ela se negou. Então, o seu filho, ele derrotou todos esses revoltosos aí, né, e voltou a prender a própria mãe. Olha só que pessoa maravilhosa na vida de uma mãe, né? Mais adiante, Carlos ordenaria que a obrigassem a receber os sacramentos católicos. Como o próprio nome diz, do pai dela não, desculpa, do marido dela, Fernando Católico, né? Eles eram bem religiosos. Então, ele obrigou, né, que ela recebesse esses sacramentos. Só que aí tem uma palavrinha no meio, né? Que foi sobre medida, mediante tortura. Não foi porque ela quis fazer os sacramentos, mas foi por conta das torturas que ela sofreu. Que palavra que eu posso utilizar aí que a gente não viu ainda? É uma palavra que nós não vimos ainda. Qual que é? Sin embargo. Não, o sem embargo nós já usamos uma vez, é uma que nós não usamos tá. em nenhum momento. Aunque. Aunque, isso mesmo. Então, mais adiante, Carlos ordenaria que a obrigassem a receber os sacramentos católicos, ainda que fosse mediante tortura. Então, aunque tem essa ideia, tá bom? Fue abordada la loca por la supuesta enfermedad mental alegada por su padre y por su hijo para apartarla del trono y mantenerla encerrada en Tordesilhas Tordesilhas de por vida. Então, ela foi classificada, não sei se essa palavra é mais adequada, né? Ela foi dito que ela tinha essa doença, essa suposta doença mental, que foi alegada primeiro pelo pai dela, né? E depois pelo próprio filho. Na verdade, Joana, a gente sabe bem, ela não era louca coisa nenhuma. Só que eles queriam ficar no trono, era dela, mas eles queriam, como homens, né? Comandar. Então disseram, alegaram que ela tinha essa doença mental. E aí, por conta disso, ela passou todos esses anos trancada, né, encarcerada em Tordesilhas, tá bom? Aqueles que defendiam sua condição de enferma se basavam em alguns sucessos da vida de Juana. Diziam que era muito celosa. Então, aqueles que defendiam, né, essa condição dela de doente, se baseavam em algumas coisas que ela fazia durante a sua vida. Por exemplo, ela era muito ciumenta. Então, por conta dos ciúmes dela, acredito que ela cometia alguns excessos. Por conta disso, a chamavam de louca, que ela tinha alguma doença mental também. E aí nós temos um espacinho aí. Qual palavra que eu posso utilizar aqui, gente? Nós não utilizamos ainda. Já que. Já que seu esposo, Felipe, o Hermoso, costumava ter muitas amantes. É claro que qualquer mulher na situação dela ficaria mesmo furiosa, né? Então, ela não era louca, não. Ela era muito sábia. Mas, infelizmente, naquela época, por ser uma mulher comandada e não comandava nada, certo? Então, ele possuía várias esposas, como a gente sabe, historicamente, os reis, os príncipes, os duques, além da sua esposa, eles tinham várias amantes, né? Não é esposas, várias amantes, outras mulheres.
E a maioria das mulheres, das esposas reais, se conformavam com isso. Mas a Joana não era bem assim, não. Ela dava uma de doida mesmo e, ó, mandava ver. Ai, obrigada, filha. Tá bom, vai lá ver com a Vavá, tá? E aí, gente, nós temos outro espacinho aí. Qual palavra que eu posso utilizar nesse espaço? Nós já usamos, acho que todas, né? Só falta uma que nós usamos uma vez só. Qual que é? Sin embargo. Uhum. O sin embargo que dá a ideia de no entanto, né? No entanto, o que mais contribuiu para a imagem de rainha louca foi a morte aos 28 anos do seu marido Felipe. Joana mandou embalsamar o corpo de Felipe e o levou até Granada. A comitiva fúnebre durou 1 ano e diversas vezes durante o caminho, Joana teve ataques e dizia que o seu marido seguia vivo. Então, além dos ciúmes que ela tinha, né, do seu esposo, ele morreu bem jovem, né, 28 anos, estava no início da vida ainda. E ela não se conformou com isso. Então, por conta desse tipo de atitude dela, diante da morte do marido, a classificaram de louca também. Ela já vivia presa, né, encarcerada pelo próprio pai. O pai já havia feito isso com ela. Só que por conta também desses ciúmes que ela tinha do marido e dessa atitude dela após a morte dele, ficou mais evidente de que ela tinha algum distúrbio mental, tá bom? Mas, como eu havia dito, não era bem assim, né? A história real não é bem essa. Só para terminar aqui o texto da Joana, né? Quando o povo, as pessoas, perceberam que a rainha andava, assim, era distraída, deambulava, não tinha muita noção das coisas, né? Pelo país, com os restos mortais do seu esposo, ficava andando para lá e para cá, né? Recusando-se a enterrá-lo, começaram a nomeá-la de Juana la Louca. Morreu aos 74 anos de idade, em 12 de abril de 1555. Atualmente, seus restos mortais descansam ao lado do seu marido, na Capilla Real de Granada. Então, depois disso, as pessoas que haviam, de fato, imaginavam, né, tinham certeza de que ela era louca mesmo. Ou seja, ela perdeu qualquer vestígio de sanidade que ela tinha até o momento. E ela morreu com uma certa idade. O marido morreu aos 28 e ela só foi falecer aos 74. Essa mulher sofreu muito tempo, né, gente? A vida dela não foi fácil. E se tornou, então, uma história para nós até os dias de hoje. Tá bom? Queridos, o exercício 2, vocês vão completar, então, as palavrinhas aí, ou melhor, as frases, né? Com as palavras, só que ele está dando só a dica de que lugar eu posso retirá-la. E aí nós vamos ver qual palavra que eu posso encaixar, que nós temos uma listinha aqui, certo? Vamos ler a frase da letra A. Então está escrito assim, ó. Complete a frase com o conector adequado. Letra A. Saiu para caminhar. Chovia torrencialmente. É uma adversativa, então é uma das primeiras palavras lá. Pero, sin embargo, no obstante, aunque, apesar de que, apesar de e se bien. Todas elas dão a mesma ideia, mas pode ser que nem todas se encaixem na frase, porque cada uma, apesar de ter a mesma ideia, tem uma tradução diferente, tá bom? Então, saiu para caminhar, llovia torrencialmente. Que palavra vocês acham que caberia aí das adversativas? Que combinaria? Quem pode me dizer? Eu também acho que é pero, o Ricier também mandou no chat. Ok. Chovia, saiu para caminhar, mas chovia torrencialmente. Combina, não tem problema nenhum, tá certo. Na minha apostila fica apesar de que. Também, apesar de que chovia muito.
saiu para caminhar, apesar de que chovia muito. Eu acho que o apesar de que, nessa frase, fica melhor do que o pero. Combina mais do que, ó, saiu para caminhar, mas chovia eu não consigo nem falar a palavra. Chovia muito. Eu acho que o apesar de que fica melhor nessa frase do que o pero. Apesar, como eu falei, de que as duas dão o mesmo sentido, tá bom? Vamos terminar aqui os exercícios para a gente finalizar a apostila. B. Le tocou na loteria. Ganhou na loteria. C. Comprou na casa em Itália. Então, ela ganhou na loteria, ou ele, né? E comprou uma casa na Itália. É uma que a gente chama de consecutiva, é a terceira tabelinha lá. Nós temos poucas palavras nesse caso aqui, né? Qual palavra vocês acham que se encaixa melhor? Así que, por eso, por esta razão, qual das três? Essa eu não sei não, Pro. A primeira palavra eu acho que fica melhor o sentido, tá bom? Essa pessoa ganhou na loteria assim que comprou uma casa na Itália. Se eu colocasse por isso também daria? Ela ganhou na loteria, por isso comprou uma casa na Itália. Também funcionaria, tá? E por esta razão. Tocou na loteria, né? Ganhou na loteria, por esta razão, comprou uma casa na Itália. Os três funcionam da mesma forma. Aqui, ó, o sentido não se perde tanto. Mas na minha apostila, a primeira palavra, o así é dada como resposta mais adequada, tá bom? Então, na B, así que. Na C, Beatriz não come nada. Está tão fraca, está tão frágil. Nós temos novamente essa ideia aí de consecutivo. Então, nós temos as três opções. Beatriz não come nada, assim que está fraca. Fica ótimo, né? Beatriz não come nada, por isso está muito fraca. Ou é por esta razão, a última, né? Beatriz não come nada, por esta razão está muito fraca. Também funciona qualquer uma das três. As três cabem bem aí. Façam o seguinte, na B vocês colocaram uma opção, na C vocês colocam outra opção das consecutivas, porque as três palavrinhas que nós temos encaixam perfeitamente nas frases, tá bom? Só para não ficar repetitivo nas duas frases a mesma palavra. Na letra D nós temos a adversidade, né? Adversativa, na verdade, e depois causa. Então nós temos dois conectores diferentes na letra D. Tenho muita vontade de voltar a estudar. Então, a primeira, a gente vai usar os conectores adversativos. Aqui na minha apostila, eles colocaram sim embargo. Então, tenho muita vontade de voltar a estudar. No entanto, não sei se terei tempo. Então, sin embargo, que dá a ideia de não entanto, né? Sin embargo, não sei se tendré tempo. Já que trabalho muitas horas. Então, a causa, né, de não ter o tempo para estudar é o já que trabalho muitas horas, tá bom? Então, ficou sin embargo e o já que. Na letra E, nós temos aí novamente um consecutivo. Então, como nós vimos, funciona os três. Vamos ver se nessa frase também vai dar o mesmo sentido. Não havia estudado para o exame de geografia, por isso não é aprovado. Não havia estudado para o exame, a prova de geografia, por isso não fui aprovado. Eu poderia colocar por esta razão não fui aprovado, ou assim que. Também o consecutivo, qualquer uma das três palavras aí na letra E vai funcionar. Só colocar uma que vocês não usaram ainda, para não ficar repetitivo, tá bom? Na letra F, é uma palavrinha que a gente usa para causa. E na minha apostila está escrito dado que. Dado que não podremos ir à fiesta, le enviaremos uma tarjeta de felicitações. Nós temos aqui a causa
que nós temos aqui? Porque, já que, posto que e dado que. Ok? Vamos ver se funciona todos, né? Como não podremos ir à la fiesta, le enviaremos uma tarjeta de felicitaciones. O porquê. ¿Por qué no podremos ir a la fiesta? Le enviaremos uma tarjeta de felicitaciones. Não fica tão bonitinho no início da frase, mas funciona. O já que não podremos ir a la fiesta, le enviaremos uma tarjeta de felicitaciones, também dá certo. E o dado que. O único que eu acho, em particular, que não combina tanto é o porquê, mas não quer dizer que vai mudar o sentido da frase, tá bom? Letra G. Gabriela era la chica más guapa del baile. No obstante, nadie la sacó para bailar. Gabriela era a menina mais bonita da festa, né? No entanto, ninguém a tirou para dançar. Então, há um no obstante, dá a ideia aí de no entanto, né? Que é uma adversativa. As outras também encaixariam aqui, não todas, mas a grande maioria encaixaria aqui na frase de acordo com o sentido, tá? Letra H. Como? Como nadie me invitou a salir, me quedé sola em casa. Como ninguém me convidou para sair, eu fiquei sozinha em casa. I, letra I. Me quedé sola em casa porque nadie me invitou a salir. Vocês podem perceber que a letra H e a letra I é a mesma frase, só que eles utilizaram aqui duas palavras diferentes. Na primeira, na letra H, começa com espacinho e eles utilizaram a palavra como. Na letra I, o espacinho está lá no meio da frase. Então, eles colocaram a palavra porquê. Lembra que eu falei que lá na frase F, a palavra porquê não ficaria com sentido muito legal em espanhol? Normalmente, nós utilizamos o porquê no meio da frase, justamente para explicar algo, e não no início, tá bom? Então, ela é utilizada normalmente, na grande maioria dos casos, lá no meio da frase. Já a palavra como, ela é utilizada no início da frase. Então, apesar de que para nós o sentido não tenha sido alterado, o uso em espanhol funciona desta maneira, tá? Letra J e letra K para finalizar esse exercício. Puesto que no me quieres en tu fiesta, me marcho. Aqui poderia ser o já que também, não faz diferença o uso. Posto que você não me quer na tua festa, eu vou embora. Bom, não me querem aqui, então vou embora. Vem aqui, Laura. E a letra K. Ella prefere visitar a sus tías a viajar comigo al litoral. Por essa razão, decidi invitar a outra chica. Ela prefere visitar suas tias a viajar comigo ao litoral. Por esta razão, tá bom, filha? Por esta razão, decidi convidar a outra moça. Então, ela não quer ir comigo, eu convidei outra pessoa para ir, tá bom? Queridos, finalizamos então aqui. Falta só um minutinho para fechar nosso Zoom, mas a gente finalizou. Então, na próxima semana não teremos aula por causa da semana lá do Desconecta. E na semana seguinte, então, nós começamos a apostila do quarto bimestre, tá bom? Beleza. Amores, beijos. Boa semana. Beijo, prof. Boa semana. Gracias. Tchau, Pro. Tchau, hasta Pro. luego. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau, linda. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus. Hasta luego.